Miriam, das várias informações que surgiram aí desde a delação da JBS, e claro que muitas coisas ficam concentradas o tal do áudio com o presidente Michel Temer, mas tem muita informação ainda para ser analisada e levada em consideração. E você destaca hoje informações que estão relacionadas ao BNDES, que é um tema caro para nós, né? Exatamente, Milton, porque tem, com toda razão, todo mundo ficou olhando mais aquela conversa absurda que o presidente teve no Jaburu com Joesley Batista, que foi um choque, mas foram 10 horas de gravação que eles liberaram, e tem durante uma hora ele trata, acho que 57 minutos, ele trata da questão do Guido Mantega, especificamente como é que foi que ele começou a pagar propina nos empréstimos do BNDES. Ele falou que pagou propina em todas as operações. Todas, desde 2005. Inicialmente, ele foi abordado por um empresário italiano, amigo do Guido Mantega, Victor, chamava de Vic. Então, esse Vic falava, olha, eu sou amigo do Mantega e eu cobrava propina de 4%. E que seria dividido com o Guido Mantega, não se tem certeza sobre isso, mas depois de um certo tempo, ele achou que esse Vic estava sendo inconveniente, falando demais em rodas públicas, sobre a influência dele com o Joesley, com o Guido Mantega. O fato é que toda vez que ele pedia para marcar uma entrevista com o Guido Mantega, uma conversa com o Guido Mantega, esse Vic conseguia, essa pessoa. Era o Victor Sandri, né? Hã? Victor Sandri. Victor Sandri. Aí depois, o Vic começou a ficar inconveniente e aí ele decidiu tratar do assunto diretamente com o ministro. Aí ele falou assim, procurou o ministro, abre aspas, frase do Joesley, fui bem objetivo com ele, disse, olha ministro, eu tive umas questões pessoais com o Vic, eu queria ver se poderia tratar diretamente com você, teria algum problema? E ele disse que não, que eu poderia falar, e comecei a interagir com o Guido sobre a possibilidade de dois negócios, no caso, era a compra da Bertin, o frigorífico no Brasil, e Pilgrim's Pride nos Estados Unidos, aquela operação que o BNDES deu 99,9% do dinheiro, não como financiamento sobre o qual pagou juros, não, como debêntures transformados em ação, ou seja, a família Batista não gastou um tostão e comprou a Pilgrim's Pride. Aí, eu disse, ele ainda falando, Joesley, eu disse, ministro, eu tratava com o Vic e pagava para ele. Agora como eu faço? Ele disse, fica um crédito contigo, no dia que eu precisar, eu faço. Eu disse, mas o Vic cobrava um valor, como vou acertar com você? Ele perguntou como era, eu disse que era um percentual. Ele respondeu que com ele seria caso a caso. O que você achar que é importante, você acredita. Tudo isso foi colocado numa conta, e isso aí deu 360 milhões de reais, 150 milhões de dólares, e tudo isso foi gasto, segundo ele, foi sacado por ordem do Guido. Assim, ele levava o extrato das contas para o Guido. As contas não estavam no nome do Guido, estavam no nome do Joesley. Que fique claro que o Guido já não é mais o Vic, o Guido era o ministro. Era o ministro, né? Então ele falava, ele levava o Ministério da Fazenda, chegava a fazer com extrato de duas contas no exterior, que eram contas referentes às propinas pagas no governo Lula, foi uma conta, e a segunda conta, propinas pagas durante o governo Dilma Rousseff, relativo às operações do BNDES, todo tipo, seja financiamento, seja operações de equities, como eles chamam, que é compra de ações ou debêntures. E todas essas operações ele falou que pagou propina e que deu esse valor todo. Aí depois teve um momento que o dinheiro estava acabando, porque cada vez que o Guido apresentava para ele um papelzinho, dizendo assim, olha, dá 35 milhões para o PMDB, dá 35 para o PT, dá não sei o quê. Então um dia o dinheiro acabou e a Dilma pediu para dar 30 milhões para o Pimentel. E ele disse, olha, o dinheiro já acabou, mas ela insistiu e então ele pessoalmente foi, isso é de tudo que ele relata, foi a Belo Horizonte, encontrou num hangar com o Pimentel e falou que ia entregar para ele 30 milhões, fizeram uma operação lá em que, você lembra que fizeram uma operação em que ele ficou dando dono de 3% do Mineirão para fazer de conta que era uma operação de compra e venda quando era em relação à propina. Propina de onde? Do BNDES. Então a novidade, no caso do Joesley aí, é que é propina do BNDES. Antes só se falava de propinas nas operações da Petrobras. Então, você não tem nenhum outro empresário falando isso, você tem
tem o Joesley falando que pagou propina em todas as operações. Inclusive, assim, teve um momento que precisou de abrir aquela empresa Eldorado, que é a empresa de celulose, não era carne mais. E aí eles pediram 2 bilhões de reais de empréstimo, no caso do financiamento aí, ao BNDES. Ele falou, a operação só saiu porque o Guido atuou. E eu estou falando tudo isso por 2 razões. Primeiro, ontem o Guido Mantega disse que ele tem uma conta no exterior não declarada, que é um absurdo por si só, um ex-ministro da Fazenda que não declara uma conta no exterior, e que é uma conta de $600 mil, mas ele disse que é uma venda de um imóvel e tal, mas que ele nunca recebeu vantagem, pediu vantagem. Não é o que o Joesley está falando, não é o que o Aires está falando, né? Que ele era esse intermediador. A propina não era para ele, diz o Joesley. A propina também não era cobrada por funcionários do BNDES, é sempre bom a gente lembrar isso, que não era por funcionários do BNDES, mas era cobrado pela cúpula do governo do PT nas operações do BNDES. Estou falando isso porque os funcionários ficam muito ofendidos, como se a investigação sobre a natureza das operações, sobre as vantagens das operações, fosse uma dúvida em relação à lisura dele. O que o próprio corruptor está dizendo é que nunca tratou disso com nenhum funcionário do BNDES. Ele falou até assim, pode até me torturar que eu não vou dizer porque não aconteceu. Mas, em relação ao Guido, ele é explícito, ele entregava o extrato, ele conversou claramente disso com a presidente Dilma. Ele disse que falou sobre esse assunto com o ex-presidente Lula, mas muito vagamente, e só uma vez. E o Lula ficou em silêncio. Mas no caso da Dilma, ela interferiu diretamente, inclusive, pedindo para pagar além da conta que já tinha. Já tinha zerado. Então, isso precisa ser analisado e, assim, no meio dessa confusão, muita coisa que não foi devidamente olhada. O quanto, por exemplo, ele falou que pagou de propina a presidentes dos fundos de pensão. Né? Tem que analisar ponto por ponto do que ele está falando. Né? Porque essa é a vantagem que se tem com a delação que foi premiada além da conta, né? Ele é uma pessoa que está hoje em Nova York dizendo no bem bom, mas as informações dele estão aí, a gente precisa também se aproveitar desse lado e quem sabe um dia rediscutir os termos dessa delação que foram generosos além da conta. Além da conta. Já que estamos falando em tanta conta fraudulenta aqui. Miriam, muito obrigado por trazer esse relato aí, esse olhar, porque o BNDES é um banco que a gente precisa ter um cuidado extremo da maneira como tratá-lo. Porque é um banco público, um banco que trabalha na área do desenvolvimento e, se tratá-lo dessa maneira, certamente causa distorções como causou no país. Agora, tem que deixar muito claro que tem que ser investigado. Tem um movimento dos funcionários que não pode investigar, qualquer investigação é ofensa a eles, não. Tem que investigar sim, até para proteger o em respeito à instituição. A forma de respeitar o banco é investigar o que houve de